Boa noite, amados. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começarmos, só um lembrete. Nós teríamos hoje, primeiro domingo do mês, a celebração da Ceia do Senhor. Por tudo que está acontecendo, nós não poderemos fazer isso presencialmente. Eu estive pensando, orando, conversando com algumas pessoas e entendi que o significado da ceia é muito maior do que qualquer mero formalismo. Então, nós não teremos a ceia hoje, mas nós celebraremos a ceia do Senhor no próximo domingo, domingo de Páscoa, e para isso eu peço aos irmãos e irmãs que ao longo da semana providenciem os elementos, o pão e o suco, para que no próximo domingo nós participemos juntos da ceia do Senhor. Num momento em que, assim como no passado, né, assim como ao longo da história do ser humano, os homens e as nações voltavam os seus olhos para ídolos, para deuses, para personagens mitológicos que pudessem lhes trazer paz, segurança, outra hora confiados nas suas filosofias, nas suas políticas. Nos nossos dias, e mais precisamente nos dias que temos vivido, isso tem se acentuado. Pessoas têm surgido como aquelas que têm solução para todas as coisas, governos fortes estão se impondo diante de governos mais fracos, e as pessoas depositam nesses governos, nessas organizações, a sua esperança. Olham para esses fatores como algo que lhes pudesse trazer salvação em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45, e lesse ou acompanhasse a leitura aí do verso de número 2. Esse texto diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso de número 22. E rapidamente também, nós fôssemos lá para o livro, a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, onde a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim:
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu queria que nesta noite nós pudéssemos pensar sobre a importância de, nestes dias, estarmos realmente olhando para aquele que pode nos trazer a salvação, aquele que de fato pode nos socorrer, aquele que é e está acima de todo poder e de toda autoridade humana, acima de todo o conhecimento. Nós temos acompanhado com bastante atenção a busca de uma vacina para o Covid-19, países bastante desenvolvidos, como Estados Unidos, China e Israel, caminham nessa direção. Eu sei que nós temos cientistas e pesquisadores competentes no nosso país e também estão fazendo isso, estão pesquisando uma vacina que possa vir e pôr fim a esse momento de incerteza e medo desse vírus, dessa pandemia que assola todo o mundo. Claro que nós não podemos ignorar e não podemos demonstrar a nossa estupidez, deixando de lado aquilo que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, pode fazer. Mas eu gostaria que nós pudéssemos considerar algumas coisas nesse sentido de olhar para Deus. O que significa olhai com referência a Deus? Isso significa admitir a sua realidade, olhando para Ele e entendendo que Ele é um Deus pessoal, que Ele existe, que apesar de não podermos vê-lo, nós podemos senti-lo. Olhar para Deus termos a convicção de que Ele é esse Deus único e verdadeiro e nos dirigirmos a Ele em oração, que Ele seja o foco das nossas orações, que a Ele nós nos coloquemos assim como quem confia plenamente em alguém. Conta-se daquele navio que, em meio a uma tempestade, quando todos já estavam profundamente preocupados e apavorados, alguém viu um garotinho brincando ainda tranquilamente com os seus brinquedos num canto ali do salão maior do navio. E alguém se aproximou dele e disse:
criança, você precisa se preocupar em achar um lugar seguro para aquilo que pode vir a acontecer, onde você quer ficar, com quem você quer ficar. O mar está muito bravo e nós não sabemos o que pode acontecer. E qual não foi a surpresa daquele homem quando aquele garoto olha para ele e diz: não, eu não preciso ter medo nenhum, eu não preciso ter receio nenhum, o navio não vai afundar. E aí o homem pergunta àquele menino: por quê? Como você pode ter essa certeza? E aquele menino lhe responde: o meu pai é o comandante desse navio. Nesse momento, nós precisamos olhar para Deus como aquele garoto olhava para o seu pai, com a confiança plena, e quando nos dirigirmos a Ele em oração, tenhamos a convicção de que Ele pode fazer aquilo que ao homem parece impossível. Também devemos pensar sobre as motivações que podem nos levar a olhar para Deus, a olhar para o Senhor Jesus. E uma coisa que nos vem diretamente do texto é o tempo verbal presente aí no verso 22 de Isaías 45. O verso e o verbo dizem assim: olhai para mim, olhai para mim. Isso é uma ordem, é Deus nos mandando olhar para Ele. Isso é uma motivação, isso é um estímulo maior do que qualquer outra coisa. O próprio Deus nos conclamando, nos chamando para que olhemos para Ele. Também, como motivação, estímulo para que olhemos para Deus, o próprio tempo e a própria palavra nos responde quando nos diz assim: e sede salvos, e sede salvos. Esse é um grande motivo, uma grande razão para que nós olhemos para Deus, para que nós olhemos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele diz para que olhemos, para que nós voltemos os nossos olhos para Ele e sejamos salvos. Também, ainda como motivação para olharmos para Jesus, nós devemos ter clareza nos nossos corações, termos paz nos nossos corações, que o nosso tempo, aquilo que nós conhecemos como vida, é passageiro. O nosso tempo aqui, ele é finito. Esse nosso tempo aqui pode não
corresponder a toda a nossa expectativa. A morte, ela pode vir repentinamente. A idade ela vem sem que muitas vezes nós nos apercebamos, mas ela vem, ela chega, e em alguns momentos nós nos damos conta de que temos mais passado do que futuro, e por isso precisamos olhar para Deus, olhar para Ele e termos essa certeza da salvação que vem através do Senhor Jesus Cristo, que morreu lá no Calvário em nosso lugar. E, por fim, olharmos para Deus, porque o tempo é Deus quem escolhe. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas e que fez Deus boas todas as coisas no seu devido tempo. Então, em meio a tudo que estamos vivendo, em meio a momentos, quem sabe, de profunda incerteza, quem sabe até de medo, nós devemos olhar para Deus, sabendo que o tempo pertence a Ele, e a nós nos compete aceitar esse tempo. Que nesta noite, ao meditarmos, ao orarmos, nós nos lembramos do nosso compromisso de oração diariamente das 21 às 23. É claro que você pode orar ao longo do dia, em qualquer horário, mas lembre-se que nós estamos com esse compromisso de orarmos diariamente pelo nosso país, por todos aqueles que sofrem, pelos milhares de pessoas que choram a perda de entes queridos, pelos centenas também e milhares daqueles que estão hospitalizados, por aqueles que ainda não foram alcançados pela pandemia, mas que são grupos muito frágeis. E eu não falo em relação aos grupos de risco, não. Eu falo em relação àqueles que não têm como se isolarem socialmente, pois moram em favelas, em morros, em guetos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, onde somente a graça e a misericórdia de Deus, o olhar para Deus, vai poder fazer diferença. Que Deus nos abençoe, nos guarde e tenha misericórdia de nós. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, graça incomparável, graça salvadora, graça curadora, o amor de Deus Pai, amor incompreensível, amor imerecido, mas amor que é derrubado abundantemente sobre as nossas vidas, e a
consolação e a comunhão que vem do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de toda a igreja e sobre todas as pessoas nesse mundo em crise, como única possibilidade de salvação, ao olharmos para aquele que pode nos salvar. Em nome de Jesus.